Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente. Encerramos o bloco anterior falando de questões importantes, as eleições de 2022. Nesse momento, eu gostaria até de abrir um pouquinho de espaço para saber o que está pensando, pelo menos, os 4 nomes principais da corrida para o Palácio do Planalto. Vamos ver então o que colocou nas redes sociais, no Twitter, o ex-presidente Lula. Acredito que tenha sido questões sobre a Petrobras e vamos dizer o porquê que ele está falando sobre isso nesse momento. Daniel, olha só, o tweet do ex-presidente Lula, ele está dizendo o seguinte: olha, nós não vamos manter o preço da gasolina dolarizado. É importante que o acionista receba seus dividendos quando a Petrobras der lucro, mas eu não posso enriquecer o acionista e empobrecer a dona de casa que vai comprar 1 quilo de feijão e paga mais caro por causa da gasolina. Bom, esse foi o tweet do Lula. Vamos para outro agora. Quem também falou nas redes sociais, utilizando o tweet, foi Ciro Gomes. Ele disse o seguinte: vejam só a cara de pau. Na sua live, o Bozo disse que a inflação no Brasil foi tão alta quanto em outros países. Mentira! Foi uma das mais altas do mundo e por culpa dele. Quem, afinal, mantém o preço dos combustíveis dolarizado? Aí, Ciro Gomes. E agora a gente vai para outro tweet também. Vamos lá acompanhar agora, acredito que seja do presidente da República, Jair Bolsonaro, falando da saúde. É isso mesmo. Com o objetivo de continuar fortalecendo as instalações hospitalares em toda a rede do Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde decidiu aumentar os valores repassados para o custeio de leitos de unidade de terapia intensiva em todo o país. É isso aí, então, o governo federal vai aumentar o valor repassado para custeio de UTIs. Vamos para o último tweet, então, desse bloco. Vamos lá agora, então deve ser a vez de Sérgio Moro, é isso mesmo. Juros sobem, economia parada, pessoas desanimadas, vamos mudar esse jogo. Olha, já entendemos o tom aí, pelo menos dos 3 que vão disputar com o presidente da República, Jair Bolsonaro, falando daquilo que é mais sensível hoje ao governo federal, a economia. E aí, a Petrobras, mais uma vez, os combustíveis. E você sentiu, Daniel, um tom mais pesado, de Ciro Gomes, se referindo ao Bolsonaro como Bozo, falando sobre o fato de não conseguir realmente trazer uma proposta que possa mudar o valor dos combustíveis hoje? Sim, tanto o Ciro quanto o Lula destacaram essa questão do valor dolarizado, dos combustíveis, mas acho que é importante os dois presidenciáveis mostrar como vão fazer isso, porque eu acho que é o maior desafio nacional no momento, é desatrelar o combustível do câmbio, mas de que forma segura isso vai ser feito, É muito confortável, fácil criticar, mas agora que pode se valer da questão das redes sociais, é bom mostrar de que forma eles pretendem fazer isso, Porque eu acredito que tecnicamente não seja tão fácil assim, Isso já se remonta desde do governo Temer, essa questão do atrelamento de todo o setor de petróleo e de combustível ao dólar, e de lá para cá ou não houve uma atuação um pouco mais efetiva nesse sentido, ou não se conseguiu chegar no denominador comum de que forma isso vai ser feito. E a gente acaba sentindo o preço na bomba, e todo aumento de petróleo, todo aumento do combustível vai realmente impactar na vida das pessoas, no valor do feijão, do arroz e de tudo que se relaciona com isso. Agora, só para ponderar aqui, Cláudio, daqui a pouquinho eu vou te perguntar sobre o Twitter, mas, Daniel, olha só, sentimos aí Ciro e tanto Lula criticando a questão dos combustíveis, O Moro disse da economia, mas, ou seja, pincelou em tudo, não verticalizou um tema específico. Será que é uma reação deles em relação ao que aconteceu ontem lá em Brasília? Porque sabemos que uma PEC dos combustíveis, uma PEC aí da Petrobras era esperada por parte do presidente. Não aconteceu, ventilou que ele iria recuar dessa PEC, mas aí foi um deputado que está apresentando uma PEC. A fragilidade do governo e os 2 pré-candidatos acabam utilizando desta vulnerabilidade para poder avançar? Sim, o que parece é uma jogada realmente ensaiada entre executivo e legislativo, de que essa iniciativa da PEC parta do legislativo e não
do governo federal. E mais uma vez, a proposta passa à margem ali da equipe econômica e do Paulo Guedes, contorna ele ali. A própria equipe econômica tem feito alguns estudos que medem que impactos isso teria, mas não está sendo levado em consideração. E quem tem tomado o protagonismo à frente dessas decisões, dessas PECs, é o Arthur Lira, presidente do Congresso, da Câmara, e o ministro Ciro Nogueira, que é do Centrão, ministro da Casa Civil. E existem ainda mais outras duas propostas ali no Senado em trâmite, né? É ano eleitoral, esses dois também estão pensando muito nisso, e todos os políticos não querem ter esse desgaste lá na frente de que falar, nossa, não conseguimos resolver esse problema, a gasolina chegou a R$8, R$9 e o Brasil está em recessão. Mas realmente o Executivo tem meio que lavado as mãos e deixado com o Legislativo para apresentação dessas propostas. Inclui também o deputado Cristiano Áureo, que é do Progressistas do Rio de Janeiro. Exato. Viu? Kleber Lima, por favor, vamos tentar, na sua ótica aqui, entender os comentários, né, dos presidenciáveis. Em relação ao preço dos combustíveis, é um assunto que nós já debatemos aqui com uma certa exaustão. Inclusive foi tema da nossa entrevista na primeira semana do ano com o economista Vivaldo Lopes, e que também defendeu a desdolarização do preço dos combustíveis ou o câmbio dolarizado. Olha, quando o Lula fala no Twitter dele, ele está falando de algo que ele já fez, Daniel. Era assim até o governo da Dilma. Deixou de ser do Temer para cá. E as consequências estão aí. E o Lula diz, inclusive, como que se resolve isso. Porque o acionista não pode enriquecer à custa do preço abusivo do valor dos combustíveis. O acionista vai ter apropriação de lucro quando tiver lucro. Mas o objetivo principal, nesse momento, é conter a alta exacerbada dos preços em razão das crises da conjuntura econômica mundial. Em relação ao Ciro, eu quero sair do Twitter e vir para o jornal A Gazeta. Aqui de hoje, né, que mostra que é um dos destaques do Jornal A Gazeta de hoje, que destaca uma entrevista do presidenciável ontem aqui na Rádio Capital, em que ele, inclusive foi a 17ª, Luciana, entrevista de personagens nacionais pela Rádio Capital, em Cuiabá. E ele destaca 2 pontos do que ele disse. Um é uma crítica ao agronegócio, criticando mais ou menos nessa mesma linha, que você não pode ter um Estado rico e pessoas pobres, porque a fila do ossinho, infelizmente, ganhou o mundo, né? E é uma referência de Cuiabá, de Mato Grosso, e ninguém entende isso. Mas como que vocês são produtores de alimentos, diversos tipos de alimentos, soja, algodão, inclusive carne, e as pessoas lá comendo osso na fila para receber uma esmola. E também fez um cortejo aí ao governador Mauro Mendes. Ele sabe que o governador está nessa posição, porque a União Brasil não é Lula, não é Bolsonaro, não é Moro. Ele falou, então, que seja Ciro, né? Estou pegar uma carona aí. Só que, ao fazer essa crítica da forma que ele fez ao agronegócio, ele quebra uma escada para subir no palanque do Mauro. O Mauro hoje é absolutamente ligado ao agronegócio, e essa crítica até pode ser feita, deve ser feita, e eu particularmente concordo com o Ciro. Já fizemos essa crítica aqui inúmeras vezes, mas na perspectiva de conseguir o aliado, você já chega dando um chute na canela, né? Não sei se ele foi feliz nessa tentativa. Confrontado com isso, sobre o agronegócio, acho que da própria entrevista também, ele teve que se explicar um pouco melhor. Ele disse que não quer taxar a produção, muito menos aí a produção que vai ser exportada, mas defende um imposto progressivo sobre a propriedade da terra, né? Isso que o Ciro propôs e explicou um pouquinho melhor aí na entrevista. E realmente, como você disse, ele cortejou o Mauro Mendes, que são amigos de longa data e que gostaria de um espacinho no palanque do Mauro Mendes aqui em Mato Grosso. Que é possível, né? Sim. É possível ter, porque da forma que está se configurando aí as eleições, sem verticalização, nos estados, os governadores que tiverem coligados com partidos que tenham eventualmente candidatos a presidente da República, está tudo liberado, pode subir ali um pouquinho, alguém pode falar, porque o partido está lá. No caso do PDT,
continuando hoje a tendência que há, o PDT estaria coligado com o Mauro Mendes aqui. Exato. O Ciro sendo do PDT, poderia ter um espacinho lá sim, né? Poderia ter um espacinho lá sim. Não sei o Moro, porque o Cidadania hoje aqui é um partido absolutamente sem cabeça, né? Um partido sem corpo. Tem coisas absurdas no Cidadania aqui, como, por exemplo, o alinhamento do vereador Pacola com o Bolsonaro, quando a orientação nacional do partido é o oposto. Inclusive, tem um pedido do Roberto Freire para o Pacola sair do partido. E aqui o ex-secretário Marcos Marrafon, né? Que não entende nada de política, faz uma condução neófita do partido. É um partido que, se não se entrar numa federação aí, tende a desaparecer do mapa, o que é uma pena, porque é um partido histórico, né? O Cidadania é o antigo PPS, que é o antigo PCB, que disputa com o PCdoB quem é que foi fundado em 25 de março de 1922. Interaria 100 anos agora, daqui uns dias. 100 anos. Do país, então, assim, com esse tipo de condução que o Marcos Marrafon faz, de um partido que centenário, é um crime contra a história desse partido. Mas, enfim. Ainda sobre esse cenário político e do agronegócio, surgiu também um fato novo aí na negociação entre Lula e Alckmin. Nos bastidores, segundo o Estado de São Paulo, o Estadão, o Lula teria, além de ter oferecido a vice para o Alckmin, também a pasta da Agricultura, o Ministério da Agricultura, para o Geraldo Alckmin, né? Na tentativa aí de tentar convencê-lo a fechar já uma chapa entre os dois. O Alckmin não se posicionou ainda, está avaliando, né, inclusive outros nomes, mas é um assunto, um tema que interessa muito aqui, principalmente a Mato Grosso, que nós dependemos da economia do agronegócio, totalmente. Baseado numa fala do Alckmin, um pouco antes, que se aceitasse, ou seja, está considerando a possibilidade, se vier a aceitar o convite, não quer ser um vice decorativo, né? Eu só não entendi como é que você põe um médico no Ministério da Agricultura, embora o Alckmin tenha sido governador do maior estado do Brasil, né? Está qualificado para qualquer pasta. Agora, eu só queria entender algo, eu vou começar por você, viu, Daniel? A gente fala muito aqui dessa polarização e está me pairando uma dúvida aqui em relação ao tweet de Ciro Gomes, porque ele ataca diretamente o presidente Jair Bolsonaro. Mas sabemos que quando falamos da Petrobras, também vem à mente dos brasileiros. Mas espera aí, como que o Lula pode estar falando da Petrobras? Já esqueceram do Petrolão e aí Ciro ataca apenas Bolsonaro e não Lula? Por que essa postura dos outros presidenciáveis? O Ciro tem tentado, de certa forma, atacar também o Lula, pensando nessa parcela aí do voto de esquerda que ainda não está totalmente fechado com o ex-presidente, com o petista. Ele tem tentado, mas ele pisa mais em ovos, né? Ele aumenta a carga ali de críticas sobre o Bolsonaro, já criticou bastante, o Lula tem criticado bastante, mas de uma forma um pouco mais leve, né? Pensando de que forma ele pode conseguir convencer essa parcela ainda um pouco da esquerda, um pouco ainda indecisa em relação a Lula, e de que forma vai conseguir isso. Mas é uma tarefa cada vez mais difícil o Ciro tentar tirar votos aí do Lula de acordo com as pesquisas, né? Já estão um cenário um pouco consolidado, né? Em relação a tendência da pessoa, do esquerdista a votar no ex-presidente Lula. Kleber Lima, argumentos, ataques, de que forma os outros que estão lá embaixo na pesquisa podem de fato romper com a polarização ou não tem chance de romper? Eu acho difícil para esse ano, porque isso é uma construção, né? Isso não é algo assim que... Aí a única maneira mais objetiva hoje que eu enxergo de você acabar com essa polarização Lula-Bolsonaro é um dos dois deixando de ser candidato. Mas mesmo assim, por exemplo, o Lula influenciou, polarizou a disputa com o Bolsonaro mesmo da cadeia. Foi o principal cabo eleitoral do Fernando Haddad, que foi para o segundo turno com o Bolsonaro, no melhor momento do Bolsonaro, quando o Bolsonaro era apenas estilingue. Hoje ele é vidraço, hoje ele tem que explicar um governo absolutamente mal sucedido em praticamente todos os quadrantes, né? Então, é difícil alguém entrar nisso e penetrar. Mesmo o Moro, que num primeiro momento recebeu adesão de um eleitorado mais de perfil bolsonarista, também estancou ali, parou rápido, porque ele é muito picolé de chuchu, né? Também. O Moro, boca mole, não consegue empolgar ninguém. E outra, ele é um ex-juiz, ele não é mais o juiz que fez e aconteceu, porque ele é um ex-juiz parcial, decisão judicial, ele é um ex-juiz parcial.
todas as decisões dele foram anuladas. Então ele tem... E agora tem que explicar denúncia de corrupção. Está sendo patrocinado por quem, em tese, ele mandou prender lá atrás, enfim. Não está fácil a vida do seu Resumindo, o cenário eleitoral brasileiro não mudou muito de um ano para cá, ou desde que começaram a falar de Lula e Bolsonaro. Os dois sem fazer quase nada, continuam favoritíssimos para o segundo turno. Se tiver segundo turno. Se tiver segundo turno também. Porque a terceira via não tem decolado, nenhum dos nomes. Dória, Moro, não tem decolado, e nem Ciro. Tem dado sinais que isso vai acontecer. Tá certo, obrigada, senhores. Olha só, infelizmente está acabando aqui o nosso programa e eu preciso informar vocês, eu chamei aqui um assunto muito importante, você está esperando, né, a gente falar sobre a educação de Várzea Grande, porque às 9 horas da manhã vai ter um encontro entre o Sintep do município com o prefeito Calil Baracate, também o secretário de Educação, só que tivemos um problema, tá? Em nossa transmissão ao vivo, a gente perdeu o sinal com o repórter Antônio Carlos Silva, queria trazer para a gente todas as informações sobre esse encontro, só que então você vai ter esse desfecho em outros telejornais. Daqui a pouquinho, passa rápido o tempo, né? Amanhã tem o Jornal do Meio-Dia que vai dar ampla cobertura a esse encontro, viu? Lá do Sintep de Várzea Grande com a Secretaria de Educação e o prefeito também do município. E olha, gente, sextou, tenham todos um excelente final de semana. O programa Notícia de Frente, segunda-feira, às 6 horas da manhã, trazendo a cobertura completa do retorno às aulas. É isso mesmo, viu? Segunda-feira, um dia muito importante para a educação. Estará de volta em formato presencial. Kleber Lima, bom dia para você, boa sexta-feira. Daniel, para você também e para você que está em casa, viu, gente? Olha, conta com muito juízo no final de semana. Sextou.